Boa tarde, professores do Grupo Unis. Através desse vídeo eu quero estar aí falando sobre os pontos, do meu estágio, citando aqui a minha elaboração de aulas, que eu fiz dentro do estágio. Meu nome é Laion César Oliveira Silva, sou aluno aí do curso, E nesse estágio eu quis trabalhar em cima da educação infantil. Eu já fui professor, de projeto de ação integral integrada, há 2 anos atrás. Então, assim, eu tive uma experiência muito bacana na sala de aula em relação a fazer musicalização, E uma coisa que me chama muita atenção é que criança gosta muito de filme. Ela gosta muito de imagem, ela associa assim, a imagem com som, enfim. Então eu elaborei o meu projeto em cima do filme Rei Leão. Por quê? Porque é um filme muito bacana, Ele é um filme, na minha opinião, muito interessante. Ele está em alta ainda, Porque teve uma roupagem há pouco tempo e as crianças gostam muito, E é um filme que todo mundo conhece. Ele assim, transpareceu em várias gerações, Então, a primeira aula que eu elaborei aqui foi a questão da gente estar passando o filme para os alunos, E na primeira aula eu calculei uma aula aí de 50 minutos, Então, nessa primeira aula eu ia estar apresentando o filme, focando bem a questão de cada personagem, Lógico, eu iria passar, eu citei aqui o lugar que eu trabalhava, que lá tem uma sala de multimídia muito legal, enfim. Lá eles iam ter uma condição de equipamento de som muito bacana, Eles iam ouvir os sons bem legais, assim, de uma forma bem intensa. Então, a primeira aula eu abordei mais, reproduzindo o filme. Nessa primeira aula, E falei sobre também os conceitos de avaliação, como a participação, a disciplina, o respeito, o entusiasmo e as propostas da gente estar avaliando. Na segunda aula, eu já comecei a explorar o filme, A minha proposta na segunda aula foi o seguinte: quais os elementos, A gente falava dos elementos da aula anterior, a gente comentava do filme, e enfim, fazia o que? Agora eu ia trabalhar com eles a questão dos sons, das propriedades do som, explicar o que é som, o que é intensidade, o que é timbre, o que é duração, e falar dessas propriedades. Mas aí eu ia começar a comentar sobre coisas do filme, para ver a participação deles. Aí na segunda aula, eu ia falar, uma das perguntas que eu ia fazer era o que são os sons da selva, quais são os sons da selva, quer dizer, qual é o som mais alto, qual que é o som mais fraco. E nessa aula eu até poderia estar reproduzindo trechos do filme também, e fazendo esse comparativo, perguntar se eles viram algum dos animais do filme, porque tem alguns animais, talvez alguns não conhecessem o som, qual deles vivem em bando. Eu ia fazer tipo assim uma aula bem interativa, mas sempre abordando o que? Falar sobre sons, a diferença dos sons, as propriedades dos sons. Porque eu acho que uma aula de primeiro ano é um tema muito tranquilo para você trabalhar, de compreensão dos alunos. Eu acho que os alunos, e assim, nessa faixa etária de 7, 8 anos, é uma faixa etária que tem fácil essa compreensão do que é um som grave, do que é um som agudo. Porque não adianta também você pegar temas que as crianças não vão absorver, que vão encontrar dificuldades, enfim, podendo até elas se conflitarem com elas mesmas. Começa a não dar conta, não entender, aí aquilo se torna desinteressante para elas. Então eu procurei, no meu projeto, sempre estar focando na questão dos sons e a questão do filme, trabalhando sempre esse lúdico que o filme traz, Então nessa segunda aula eu ia falar sobre isso. Quais são os animais mais ferozes, quais são os mais mansinhos, qual animal que você queria ser, reproduza o som e por quê. Enfim, eu
ia trabalhar mais nesse sentido nessa segunda aula. Na terceira aula, e isso tudo dentro da sala de projeção, tá? O recurso didático na sala de projeção, porque eu ia estar passando alguns trechos do filme, poderia, né, tá dando uma relembrada no filme. Na terceira aula, eu já quis comentar o quê? Deixa eu ver aqui. Na terceira aula eu já quis trabalhar com mímicas e explorações dos sons. Né? Tanto é que a minha terceira aula chama Socializando e Musicalizando. Na terceira aula, eu propus o quê? A gente ir para um ambiente bem tranquilo, né? Bem silencioso, e dividir as crianças em grupos, de um modo que fica bem tranquilo. E aí, cada uma das crianças ia dizer no ouvido da outra um animal ou um som e pedir para que ela represente esse som ou esse animal para esse coleguinha. Por exemplo, o som do rugido do leão, ou o som das patas do animal quando foge, enfim. E uma coisa que a criança gosta muito também é de prêmio, né? Assim, dentro da sala de aula eu levava muita bala, enfim, apesar que nutricionista não gosta muito. Mas, por exemplo, você pode levar um mimozinho. E aí, o objetivo dessa aula era trabalhar os sons, a reprodução dos sons, né? Que cada aluno ia ter que reproduzir para o outro coleguinha o som que está pedindo, reproduzir com gesto, o animal correndo do outro, enfim, ia propor isso na aula, né? Poderia também estar escrevendo no quadro essas opções, enfim. E nessa terceira aula eu propus uma aula aqui mais interativa, para trabalhar mais a socialização, né? Quando um coleguinha pede para o outro reproduzir tal animal, quando ele pede para reproduzir tal gesto, isso acaba trazendo uma interação com as crianças num grupo, né? Dividir em dois grupos e um grupo fazia um grupo fazia outro, enfim. Fazer uma aula assim, que não seja uma aula morna, uma aula assim, bem puxadinha, bem interativa, vamos dizer assim, né? E dar prêmios. O intuito de estar dividindo as equipes é o quê? O aluno acertou, ele ganha um prêmio, aquela equipe ganha um prêmio. Pode fazer com esse mimo da bala e tudo mais, marcava uma pontuação no quadro, enfim. Eu trabalhava em cima disso e ao mesmo tempo também usando os animais do filme, tá? Sempre trabalhando com os animais do filme, trabalhando com cenas do filme, né? Nesse sentido a minha terceira aula, tá? E aí também podia usar o recurso didático, a gente podia usar o palco da escola, ou a sala multimídia mesmo, ou o pátio, um lugar bem silencioso e amplo para poder estar fazendo esse trabalho, essa brincadeira aí, né? Já que é uma aula mais de socialização, né? A minha quarta aula, eu tô lendo aqui, gente, porque eu fiz tanta coisa. A quarta aula minha, eu já trabalhei... quer ver? Sim. A minha quarta aula, o título dela, ela chama No Ritmo do Filme. Essa aula eu quis trabalhar mais a expressão corporal. Porque muitas crianças são tímidas também, né? Assim, e eu acho que quanto mais elas interagem em grupo, mais elas se desinibem e tudo mais. Eu acho que isso ajuda muito o crescimento da criança. Aí eu propus o quê? Num ambiente também bem tranquilo, bem fresco, né? A gente colocar as músicas do filme e elas deverão dançar seguindo o seu ritmo. O que também pode ser ou pode também imitando os animais se desejarem. Mas lembre-se, no ritmo da música. E quando o som da música parar, elas têm que fazer uma estátua. Entendeu? Até que um coleguinha se movimente, né? E tira ela de estátua. Então, assim, eu procurei fazer essas 4 aulas frisando o filme, tendo ele como base, né, para as crianças apoiarem, tendo ele como recurso, mas trabalhando o quê? Vários fatores, né, dentro da musicalização, né? O ouvir, né, o ver, que é a primeira aula, que é assistir o filme, escutar o som, enfim. A segunda aula, que é reproduzir os gestos
né? Reproduzir os sons, né? Entender o que é intensidade, o que é timbre, o que é duração. Au! É um som curto, é um som longo, enfim, né? A terceira aula, né, que a gente falou na terceira aula foi sobre... Nossa, eu tô com a cabeça ruim. Nossa. Que foi a respeito... do aluno pedir para o outro reproduzir um som. A socialização, né? Procurei, que eu acho que é muito importante dentro da musicalização, a interação de um todos. Até por questões que lá na frente, se um dia eles entrarem em algum conjunto, algum grupo musical, eles vão ter que trabalhar essa socialização, eles vão ter que ter bem definido isso, né? Então eu acho que já começa de atividades assim. E a quarta aula, que é a respeito da dança, sobre a expressão corporal. Então o meu projeto é baseado nisso. Eu espero que vocês gostem. Enfim, eu fiz com muito carinho. Eu tentei fazer esse projeto dentro da minha experiência em sala de aula. Aqui na minha cidade, eu sou de Piuí, Minas Gerais. Aqui a gente tinha um projeto muito bacana, né? Aí com essa mudança do governo aí, o nosso projeto não tem mais, não existe mais. Mas foi muito prazeroso para mim o tempo que eu fiquei, o tempo que eu trabalhei com sala de aula, enfim. E espero que vocês gostem. Gosto muito dessa matéria, tenho gostado muito do curso, principalmente dessa parte da didática mesmo, de sala de aula, de musicalizador e pedagogo. Espero que vocês gostem. Desde já, muito obrigado. Deus abençoe.